Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que vai ler a palavra comigo hoje. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 de 2 Pedro, amém? Vamos orar para fazer a leitura. Pai querido e Pai amado, eis-me aqui na Tua presença. Obrigada, Senhor, pelo privilégio da vida, obrigada pelo privilégio de ter acesso à Tua palavra, de poder meditar nela de dia e de noite. Pai, abre o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração para receber a Tua santa palavra, Pai querido. Enche esse ambiente com o Teu Santo Espírito e não permita que nada me distraia e distraia os meus irmãos. Que estejamos focados em ouvir e meditar na Tua palavra. Essa é a minha oração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá. Hoje é o capítulo 2 da segunda carta de Pedro. Diz assim a palavra: Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinas destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas perseverou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia, como manchas e defeitos encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado.
enganam almas inconstantes e têm um coração exercitado na avareza. Essa gente maldita, tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro, prometendo-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Aleluia, né? Glória a Deus por essa leitura. Esse capítulo, ele nos fala dos falsos mestres, né? Ele nos alerta, Pedro fala sobre... ele alerta o povo de Deus para a presença dos falsos profetas, dos falsos mestres. Eles se introduzem de maneira sorrateira no meio da igreja para disseminar heresias. De nenhuma forma Deus os deixará impune. É isso que Pedro está falando. Pelo contrário, o Senhor os julgará com rigor, assim como fez no passado, com os anjos que pecaram e com Sodoma e Gomorra. O comportamento dos que amam os desejos pecaminosos da carne é seguido por contínua depravação. Não há temor de Deus. O apóstolo deixa claro que para estes as trevas estão reservadas. É isso que a gente aprende nesse capítulo, sobre ter cuidado com os falsos ensinamentos. A gente precisa buscar lugares, igrejas, templos cristocêntricos que falem única e exclusivamente do que está na Bíblia, a palavra de Deus. Estranhe quando você chegar em algum lugar e te oferecerem milagres, como prosperidade se você fizer algo. A gente precisa ter cuidado e basear nossa fé naquilo que está na palavra. Por isso é tão importante que a gente leia a palavra. E é tão importante que a gente, quando vá prestar culto a Deus, vá ao templo, que a gente preste atenção na palavra do homem que está lá no altar, dando a palavra, porque eu creio que toda pessoa que vai para o altar, ela tem que ter a unção do Espírito Santo. E quando ela não tem a unção do Espírito Santo, cedo ou tarde vai ser desmascarado, cedo ou tarde o próprio Espírito Santo mostra. Mas a gente precisa, mesmo tendo homens e mulheres de Deus ungidas no altar, a gente precisa ouvir a palavra e conferir na Bíblia aquilo que foi dito no altar, porque a gente vai confirmar
tudo que o homem de Deus diz com o que está na palavra de Deus, entende? Por isso a gente precisa ter atenção aos falsos ensinamentos, aos falsos profetas e entender, né, que ninguém escapa do juízo de Deus. Todos nós, sem exceção, seremos julgados por Ele. Então, que a gente busque andar conforme a vontade e os ensinamentos do Senhor Jesus, baseando a nossa fé e as nossas certezas, porque fé é crer naquilo que a gente não pode ver, mas a gente tem certeza, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela não nos engana. Então a gente precisa basear nossa fé, alimentar nossa fé através da palavra de Deus. A gente já falou aqui, já leu aqui sobre os provérbios, sobre os salmos. Os provérbios falam da sabedoria de Deus. A gente precisa buscar sabedoria não no homem, não no homem. A gente precisa buscar sabedoria em Deus. Por isso, a importância de ler a palavra, a importância de abrir a Bíblia, meditar na palavra, tentar entender, buscar ajuda num grupo de PGM, buscar ajuda com um irmão que tenha mais maturidade. A gente precisa amadurecer na fé. E a gente só vai amadurecer buscando a palavra de Deus. A gente vai avançando, a gente vai alimentando a nossa fé e cada vez mais a gente vai entendendo o que é e o que não é que devemos fazer. Então fiquem atentos aos lugares que vocês frequentam, fiquem atentos às coisas que vocês ouvem, porque o correto e o certo é aquilo que é dito baseado na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar então agradecendo essa leitura e essa meditação. Pai querido, graças te dou, Senhor. Gratidão, gratidão por essa leitura, gratidão por esse estudo. Obrigada, meu Deus, por mostrar a nós a importância da tua palavra na nossa vida, a importância de alimentarmos a nossa fé. Precisamos, Pai, ter disciplina, precisamos ter vontade, ter um coração aberto para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz, são palavras de sabedoria. É através da tua palavra que somos ensinados, corrigidos. É através da sua palavra que conhecemos o Senhor mais e mais, descobrimos e tomamos posse da nossa filiação. Deus, nos ajude a andar conforme a tua palavra, nos ajude a ouvir o homem de Deus que tem assunção, mas que a gente possa confirmar tudo que é dito no altar, na nossa casa, abrindo a palavra e confirmando tudo que foi dito. Senhor, abre o nosso entendimento, sempre que a gente estiver ouvindo um profeta, estiver ouvindo um mestre, que a gente entenda que a gente precisa também ter conhecimento de tudo na tua palavra. É na tua palavra que a gente vai aprender os seus ensinamentos, é na tua palavra que a gente vai encontrar a sabedoria correta, porque a sabedoria que vem do homem é falha. Que a gente busque, Pai, fazer tudo para te agradar, não para ser visto pelo homem, porque é isso que eu vejo. Eu vejo muita gente querendo estar no altar para ganhar aplausos, para ganhar pessoas, não para ti, mas para satisfazer o seu próprio ego. Senhor, nos ajude a entender
que a gente precisa estar alinhado à tua palavra e à tua vontade. Por isso devemos fazer aquilo que te agrada e não o que agrada ao homem. A gente não quer aplauso e nem ser visto pelo homem. A gente quer que o Senhor nos veja, que o Senhor olhe para nós e diga: esse é o meu filho amado. Essa é a minha oração, Senhor, que a gente seja discípulos teus verdadeiros, que buscam orientação, que buscam entender o que o Senhor quer de nós, o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, não buscando encontrar respostas no homem, mas encontrar respostas em Ti, na Tua palavra, na Bíblia Sagrada, Tua palavra que é santa. Essa é a oração que eu faço, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.